Por meio da Avenida Jorge Júlio Costa dos Santos, ao passar por baixo do pórtico de boas-vindas à cidade, encontra-se Belfor Roxo, com uma área territorial de 78.985 km² e uma população estimada de 515.239 pessoas. Essa cidade, antes chamada pelos indígenas que aqui habitavam de Ipuera, o que foi água, também foi chamada de Brejo pelos portugueses. Hoje, a cidade de Belfor Roxo é chamada de a Cidade do Amor. Olá, eu sou Gabriela Vidal, a menina do milharal, artista artesã do município de Belfor Roxo, Rio de Janeiro, aqui em Santa Amélia. Convido vocês a conhecer o nosso trabalho voltado para a cultura de matriz africana, com sabonetes artesanais, eternizando momentos através dos aromas da ancestralidade. Vou estar ensinando a vocês a fazer um sabonete artesanal voltado para a cultura de matriz africana. O nosso primeiro sabonete foi um Ibi, que representa Oxalá, que representa a vitória e a calmaria. E vou estar ensinando o passo a passo do nosso trabalho. Aqui temos uma panela esmaltada, um forninho elétrico, um tabuleiro onde que está em banho-maria, porque a gente não pode colocar a panela esmaltada diretamente no fogo, porque acaba queimando e cozinhando o sabão. Temos o nosso molde, onde eu sou artista artesã, artista plástico, onde confeccionamos os nossos próprios moldes. Uma barra de glicerina. Vamos usar extrato de camomila, essência de maçã verde, lauril, insufilme, uma tesoura, fita, umas pedrinhas na finalização, a pistola de cola quente e a etiqueta dedicatória. Depois de aberta a barra de glicerina, se eu colocar pedaços inteiros, até mesmo para poder colocar na panela em banho-maria para derreter, vai ficar difícil. Umas partes vai derreter e a outras não. Então fica melhor até mesmo quando é em grande quantidade ou em pouca quantidade, ou para acelerar até mesmo o processo, a gente cortar bem menor. Ah, mas eu vou tirar do banho-maria, vou botar diretamente no fogão, vou derreter mais rápido. Mas você vai estragar a qualidade do produto, porque antes do término do dia, o sabonete ele já está todo preto. Até mesmo se eu estiver fazendo em banho-maria, ele derreteu todo, ele derreteu todo e começou a formar bolhas, ele está fervendo, então você vai perder. Então quando esse sabonete, ele de fato estiver derretido, eu já tenho que tirar, boto numa mesinha auxiliar. Ah, derreteu, eu continuo na panela, no tabuleiro? Não. Para poder adiantar, eu vou botar uma quantidade e vocês vão fazendo junto comigo. Eu só vou botar as outras composições depois que ele estiver todo derretido. Eu vou estar colocando, é porque eu estou sem o dosador aqui, mas como a gente já faz várias vezes isso, o extrato, para essa quantidade geralmente é 30 ml de lauril, umas 3 tampinhas dessa de maçã verde. Aqui dentro está o lauril. Eu não posso ficar batendo, porque ele vai deixar o meu sabonete, quando ele for para fora, todo cheio de bolinhas. Eu tenho somente 2 formas de vou estar enchendo até o final.
depois o bicho leva ele para respirar e retira. Ela vai botar no friso. Como a gente usa, só tem 2, e a maioria dos pedidos são tudo grandes, com o tempo, né? Eles vão... Isso aqui acontece. Depois que nós enchemos a forma com o sabonete artesanal, ele foi para o congelador, foi resfriado, aí agora nós vamos desenformar para finalizar o nosso sabonete. Ele acaba de ser desenformado. Com a mão eu vou tirando essas imperfeições que acaba ficando. Fazendo isso, logo em seguida eu vou pegar o insufilme, vou estar insufilmando todo o sabonete, até mesmo para estar protegendo a fragrância, como ele é um sabonete branco, né? Para acabar não sujando. Com o insufilme a gente vai finalizar na parte de baixo do ibi, deixando ele assim. Fazendo isso, nós vamos pegar um filó branco. Vamos estar passando o filó no sabonete. Vamos pegar uma fita de cetim. Vamos fazer um laço. Com o auxílio de uma tesoura, se tiver alguma ponta desigual na finalização após o laço, nós vamos tirar todas as imperfeições e deixar com que ele fique bem padrão. Com essas bolinhas brancas, para dar toda uma diferença na finalização da lembrança, nós vamos pegar a pistola de cola quente e vamos estar colocando aqui no meio. De acordo com o pedido do cliente, ou se for em feiras ou eventos, nós criamos a etiqueta dedicatória dentro de toda uma representatividade. Fazendo isso, nós iremos colocar na lembrança, dando toda uma diferença de representatividade do sabonete, que é o Ibi, onde ele traz a calmaria e a vitória. Esse é o Ibi de Oxalá. Olá pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu sou Gabriela Vidal, a menina do milharal. Trabalhamos com sabonetes artesanais voltados para a cultura de matriz africana, onde através dos aromas da ancestralidade eternizamos momentos. Estamos em todas as redes sociais. Somos de Belford Roxo, Santa Amélia, Rio de Janeiro. E convido você a conhecer o nosso trabalho. Venha conferir. A magia na história do errante trovador. Uma cigana lê a sorte enquanto outra faz amor. Um cigano avermelha as profecias do tarô. Seja noite ou seja dia, sempre um outro lado azul. Ser ingênuo, ser poeta, usar a língua pra encantar a serpente, a menina, o mar e tudo mais que há. O cantor decanta a fé na pedra filosofal. O alquimista canta até no céu inquisitorial.
Tem um que nesta origem tem um leque de intenções, mas tem o medo da virgem que deseja, mas se opõe. Tem o gosto acabaçado da morena temporã, sucumbiu em braços fortes, desflorou em doce afã. Mas o que é que tem jeito de mulher e se faz com a cabeça e também com o coração? Eu já sei tua resposta, é o poema e a canção. A minha mãe veio de Caxias, né? E meu pai também. Meu pai nasceu em Salvador e depois veio para cá. Eu tô aqui desde a gente veio para cá, eu tinha 2 anos. 2 anos, só saí daqui quando eu tinha 17 anos e decidi morar sozinha. Aí eu saí daqui, da casa da minha avó, e aluguei uma casa em Belfor Roxo, né? Depois, quando eu me casei, né? Aí eu fui para Caxias e depois retornei a Belfor Roxo novamente. A minha infância, quando eu penso na minha infância, me machuca bastante, porque as lembranças nunca foram muito boas, mas me fez me tornar forte, né? Uma das pessoas que lembra muito a minha infância, quando eu penso do lado positivo, é minha prima Daniele, né? Que estava sempre ali comigo. A gente brincava muito de elástico, né? Pela rua, dança, aquelas brincadeiras de meninas mesmo, de antigamente. Bonecas, que hoje em dia se tem muito pouco, mas ela é uma pessoa que a gente sempre teve uma ligação muito forte. Eu sou nascida e criada aqui em Belfor Roxo, aqui em Santa Amélia. Nessa casa aqui, que é a casa da minha avó, eu moro aqui desde quando eu tinha... Aqui, a gente veio pra cá, eu tinha mais ou menos uns 7 anos, porque a gente morava numa outra casa aqui da frente, que era alugada, até minha avó comprar esse terreno. Meus pais, desde pequenos, sempre foram separados. Meu pai não tinha muita responsabilidade, era uma pessoa extremamente agressiva. O término do casamento dele com a minha mãe foi por conta que ele, bêbado, drogado, quase enfiou uma faca no meu irmão. Eu tenho um irmão, tem 37 anos. E ele tem até uma cicatriz na barriga por conta disso, porque o meu pai iria enfiar uma faca na minha mãe e eu ainda dentro da barriga dela. Então eles se separaram. A gente veio morar com a minha avó, eu de colo praticamente, pequena. E a minha mãe, ela sempre foi assim muito solta, ela nunca teve assim responsabilidade com os filhos. Se ela resolvesse ir ali na esquina, ela voltava daqui a 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Minha avó trabalhava, meu avô, a gente ficava com uma tia daqui, outra tia dali. E quando a minha mãe lembrava que ela tinha filha, ela voltava para casa. E assim foi durante muitos anos. Eu, com 7 para 8 anos, eu ainda não estudava, não sabia ler. Eu aprendi a ler com a minha avó por parte de pai. Que quando eu ia lá para a casa dela, ela mostrava os ônibus e falava assim, ó, aquela letra ali, ó, é o G. Aí ela pegava e fazia o desenho, aquela dali é o H. E ali eu aprendi algumas coisas, foi com a minha avó Alícia, que faleceu. Já tem bastante tempo também. Meu pai, quando a gente ia lá visitar meu pai, e na maioria das vezes ele estava sempre drogado, agressivo. Quando não batia na minha avó, cismava que a gente tinha que dar uma volta na rua com ele, para dar um passeio, fazer aquelas coisas que pais e filhos fazem. Meu pai foi comigo à praia, falou, vou ali pegar um guaraná para você. Fiquei sentada, a noite foi chegando e ele não chegou. Mas a minha mãe,
quando ela ficava em casa, antes dela dar esses de repente dela, né? Ela sempre falava assim, olha, você tem que gravar o número do trabalho da sua avó, porque se acontecer qualquer coisa, é só ligar para ela. Tem que gravar, porque não tinha celular naquela época, não tinha, era tudo muito difícil. Então ela pegou e ensinou o número, e eu lembro até hoje. Tinha um orelhão, a gente, criança solta na rua, a gente acaba sendo muito esperta. Então tinha um orelhão, eu pela primeira vez eu usei um orelhão e disquei. E liguei pro trabalho da minha avó, que ela trabalhava na Gávea. Vó, aí tá, após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Aí a patroa dela atendeu, aí eu falei, quero falar com a minha avó. Quem é? Gabriela. Tá onde? Tô na praia. Aí ela não entendeu, passou pra minha avó. Aí minha avó ficou desesperada, entrou e pediu para me parar uma senhora, não parar nenhum homem ou mulher nova, tinha que ser uma senhora, para falar com ela ao telefone. Isso deveria ser umas 4, 5 horas, quase chegando à noite. E a minha avó chegou lá na praia, porque a moça passou informação de mais ou menos onde eu estava. Aí, algumas pessoas já notando que eu estava praticamente perdida, né? Um senhor de um quiosque ligou para a polícia e falou, tem uma criança desaparecida aqui, ó, que não sabe de onde que ela é, só sabe um telefone, ela está sentada aqui. Aí o pessoal falou assim, não, então eu vou buscar ela para poder trazer aqui para mandar para o conselho tutelar, para tentar descobrir o paradeiro da família. Aí antes deles chegarem, a minha avó já tinha chego primeiro, porque de repente possa ser que eles conseguiriam contato, como poderia ser que não. Aí fui pro trabalho da minha avó, de lá a minha avó no outro dia me trouxe para casa. Meu pai foi se lembrar da gente 2 dias depois. Da gente não, no caso de mim. Porque minha avó parte, o pai perguntou, cadê a Gabriela? Esqueci. Ela estava comigo? Aí ele lembrou que eu estava com ele. Depois desse dia eu falei que eu não queria mais, porque eu tinha medo. Uma, que ele era agressivo, ele nunca me bateu, mas ele batia na minha avó. Ele pegava a geladeira, ele arremessava, e aquilo ali me deixava em pânico. E a minha mãe, quando eu chegava em casa, pensando que a minha mãe estava aqui, ela também estava pela rua, só bebendo, solta, para lá e para cá. Referência de família, só o meu irmão e a minha avó. Desculpa. A minha avó tinha que trabalhar, minha tia Márcia, minha tia Vânia, minha tia Helena. Nós fomos, minha tia Socorro, minha tia Ana. A gente foi criado por tias e meu avô. Minha mãe ficou doente. Minha mãe morreu primeiro que meu pai. Eu tinha 10 para 11 anos. Minha mãe ficou internada na posse. Na época que teve um surto. Não entendo, não lembro muito exatamente. Fui uma das últimas pessoas a ver minha mãe. Ela segurando a minha mão e falou assim, eu sei que eu nunca fui boa. Você sabe que eu vou morrer. Promete pra mim que você vai cuidar da minha mãe e dos seus irmãos. Eu quero que você seja o que eu tinha que ser pra você. E na época, eu só queria uma família. Mas nem sempre a gente podia ter o que queria. Minha mãe veio a falecer. Eu, a minha avó e a minha tia.
vestimos o corpo da minha mãe. Depois daquilo dali, eu comecei a me esforçar mais. Eu rodava essas bibliotecas caçando livro para entender a pergunta. No Castro Alves, eu sempre fui a melhor aluna. Eu fui destaque de 5ª à 8ª série. Sempre 1º, 3º lugar. Se eles foram em 2 ou 3 reuniões ao longo desses anos, eram muito. Quando meu avô chegou lá, quero saber como é que tá ela, isso, aquilo, outro. Foi reprovada e tal e tudo mais. Gabriela é uma das melhores. Eu não tenho nada que reclamar. Ganhei meu primeiro celular. Porque eles não sabiam como é que eu estava no colégio, ficaram surpresos de saber que a menina burrinha tinha se destacado. Sozinha. Porque no início todo mundo tinha... Não, tenha paciência. Se vira. Aprende a se virar. E foi que a gente ouvia muito. Não vai ter ninguém aqui. Sua mãe não morreu? As pessoas morrem. Quando meu pai morreu, passou-se um tempo, minha tia Socorro conseguiu pegar um dinheiro do meu pai. E ela pegou e falou, olha, vai ser R$200 para cada um, até Gabriela fazer 18. Até fazer 18 anos. Vê se vocês fazem alguma coisa. Minha tia Ana, Bia, estuda. Estuda, filha. Procura fazer um curso para você ter um emprego. Meu pai, a última vez que eu vi no hospital, ele falou que trabalho sempre tinha onde nascia e morria gente. Vai para a área da saúde. Você nunca vai ficar sem trabalho. E eu tinha um medo de injeção. Aí eu peguei e com aquele dinheiro, eu paguei, todo mês eu pegava aquele dinheirinho e paguei um curso de enfermagem para mim. Fui uma das melhores alunas da minha turma. Uma turma de 70 alunos no início, só 12 se formaram no final. Teve um provão de 100 questões que as meninas tudo se gabando. Ai, eu devo ter gabaritado. E aí, Gabriela? Eu falei, eu não sei. Tu deve ter tirado uns 50, 60. Da minha turma, eu fui a única que tirei 99. Eu só errei uma. Porque eu falei, tem uma que eu tenho certeza que eu errei. As outras eu não lembro. Mas essa eu tenho certeza. E era a única que eu tinha errado. A vida não me deu outra opção. Então eu falei, o dia que eu tiver uma família, eu quero ser uma referência. Eu quero ser alguém que eu queria que a minha mãe fosse para mim. E eu sabia que eu só ia ter se eu conseguisse estudar, porque o meu avô falava isso o tempo todo. A gente, quando meu irmão, às vezes a gente chegava, quando pequenos, sozinhos aqui, a gente passava o dia, às vezes, todo na rua. Porque às vezes chegava em casa e minha mãe não estava, quando ela estava viva. Quando tinha alguém que ficava aqui olhando a gente, a pessoa comia tudo, minha avó estava trabalhando, não tinha nada para a gente comer. E minha avó deixava. Minha mãe, quando aparecia, bêbada, se a gente não tirasse um negócio do lugar, ela já falava, tira a roupa. E ali ela descontava tudo na gente. Do meu irmão falar assim, para de bater nela, bate em mim, ela é muito magrinha. As pessoas falam assim, nossa, Gabriela era um pau de vira-tripa, né? É porque a gente comia mais quando a gente ia para casa dos tios, porque a minha mãe deixava as coisas aqui. Minha avó deixava, mas minha mãe sumia. Quando a gente ia para casa das nossas tias, a pessoa parecia que estava na Etiópia. Até o dia que meu irmão aprendeu a cozinhar. E aí a gente foi aprendendo, que não tinha outro jeito. Ou se vira, ou se vira. E a referência hoje, se eu conseguir ter uma infância menos sofrida, foi porque minha avó falou,
ninguém vai levar eles para canto nenhum. Porque quando meus pais, de fato, já estavam os dois mortos, a minha avó pegou e falou, eles estão comigo. Eles já moravam comigo. Eles vão continuar comigo. E a minha avó foi mãe, foi amiga dos três. Principalmente eu e do meu irmão, que não, a gente só tinha ela. Então, é doído. É doído, mas eu não deixei me abater. Eu não deixei me abater porque eu fui criada pela minha avó e ela falava que a gente precisa ser forte. Minha mãe não era desse jeito porque ela queria. Meu pai não era desse jeito. A gente tenta achar desculpa, mas infelizmente ninguém é igual a ninguém. Às vezes tem uns que nascem por um dom, outros por outro. E minha tia Márcia fala, tudo que acontece na nossa vida é para nos fortalecer, para nos deixar mais forte. Eu falei, nossa tia, eu era para estar imensa. Ela, mas você vai querer ser forte, você aguenta. Eu falei, chega um momento que a gente não quer aguentar mais, que é muita coisa. Mas, graças a Deus, a minha avó, como eu me sentia muito sozinha, muito para baixo, ela sempre tentava fazer o melhor para a gente se sentir sempre bem. Com o pouco que ela tinha, para a gente já era tudo. Porque ali a gente só queria atenção. E mesmo estando só 2 dias, ela já fazia, já tudo. Então, conclusão. A minha infância, eu não deixei refletir na minha vida. Não me diminuí, não fiquei me vitimizando por conta de tudo que aconteceu na minha vida. Eu fiz com que tudo que eu passei fizesse com que eu buscasse ser alguém. Então, a minha avó, com receio, porque as pessoas elas falavam tantas coisas, né? E eu nunca tinha gostado de macumba. A minha mãe era do candomblé e ela levava a religião de uma maneira que a família não aceitava daquele jeito. Eu não aceitava. Meu irmão, toda a família. Se pegar a comparação de antes e de hoje, se fosse para me seguir do jeito que ela seguiu, eu ia dizer não. E como eu estava com essa mágoa, com essa tristeza, com medo de seguir por um outro caminho, né? De se perder pelo caminho da vida, como drogas, como qualquer outra coisa. Porque eu era muito fechada, até mesmo com medo de cometer um suicídio. A minha avó procurou o meu primo, né? Que é meu pai de santo. Então, eu acabei me iniciando. De fato, logo assim, eu não entendia muito, mas depois que eu comecei a me cuidar espiritualmente, aquele vazio que eu sentia, que a minha mãe deixou, aquele vazio, aquela tristeza que eu tinha da minha infância, eu não conseguia lembrar mais. A mágoa da minha mãe e do meu pai também não vinha mais à tona, não ficava como déjà vu toda hora na minha cabeça. Então eu acabei me iniciando e o orixá, ele confortou
tudo de ruim, de negativo que estava dentro do meu coração, me deu um novo sentido, que eu falei assim: o meu pai é meu santo. A minha fé me alimenta. A minha fé, ela não me deixa sentir sozinha. Eu acredito no vento, no poder da terra, das folhas. Quando eu me sentia sozinha, eu conversava com o vento, com o tempo, e ele confortava meu coração. Então, a melhor coisa que aconteceu foi isso. Essa conectividade com a minha ancestralidade. Passou-se bastante tempo. Eu fui iniciada aos 15 anos de idade pelo Meurun-Coel de Abador, que significa o caçador da prosperidade. Então, aos 15 anos, eu renascia para uma nova vida. Sou filha de Walter de Oxoguian e Funxalá, lá em Caxias. Que quando meu pai faleceu, ele pegou e deu a notícia para mim. Eu já estava muito já espedaçada com tudo aquilo. Ele me levou para dentro do roncó, sentou e falou: filha, a gente precisa conversar. Eu falei: o que foi? Ele segurou minha mão e falou assim: lembra quando eu iniciei eu falei para você que você nunca mais ia se sentir sozinha? Eu falei: lembro. Você lembra que eu te falei que a partir daquele dia eu nunca ia te abandonar, que eu ia ser seu pai? Eu falei: lembro. O seu pai, ele faleceu. Eu senti uma tristeza. Ele já não era presente. Ele já tinha toda uma referência negativa, mas ele era meu pai. Eu já tinha perdido a minha mãe. Falei, mais um. Aí ele: então, eu tô dizendo pra você que a partir de agora, você pode estar onde for. Eu não sou o seu pai de santo. Eu vou ser o seu pai, o seu amigo. E eu não vou te abandonar nunca. Mesmo o dia que você não quiser mais viver. Mas eu vou cuidar de você. Mesmo você estando longe de mim. Porque você é minha filha. E eu não vou deixar ninguém magoar você. Passou-se muitos anos eu ali na casa. Na minha obrigação de 3 anos, a Oxaguian me suspendeu. Eu sou Yati Biché de Oxaguian. Eu conheci o pai das minhas filhas. Houve uma desavença. Eu acabei me afastando da casa. Me afastando da casa por conta que eu engravidei. E eu queria... E a conduta que tinha acontecido no momento, né? Eu acabei saindo de vez e passei 10 anos afastada do meu santo. Cheguei aí em outra casa para jogar, mas o jogo só falava: você tem casa. Sua casa é Oxalá. Mas devido ao que tinha acontecido entre o meu ex-marido e meu pai, e eu estava grávida da minha filha mais nova e a outra tinha 1 ano e pouco.
eu falei assim, não concordava com o que tinha acontecido. Mas eu fiquei entre o meu santo e dar uma família para minhas filhas. Mas eu nunca tinha tido uma família. Mas meu pai já tinha avisado que ia acontecer. Falei, comigo vai ser diferente. E fui. Tinha saído da casa. Abandonei meu santo. A melhor parte do meu casamento foi minhas filhas. Tive um relacionamento conturbado. Momentos bons, mas momentos muito difíceis. Foi o que eu falei lá atrás. A gente tenta querer que a pessoa seja diferente, mas a índole não dá. Se fosse, a minha mãe tinha sido diferente, meu pai tinha sido diferente. Mas a gente não pode mudar ninguém. A gente pode fazer diferente. Então, passou-se 10 anos, saí de um relacionamento uma situação bem difícil, né? Que num outro momento a gente pode até se sentir mais à vontade para falar. Aonde eu fiquei totalmente desequilibrada. Eu, pulando uma parte, quando eu estava lá no meu pai, eu concluí meu 2º grau, entrei para a faculdade. Resumo, fiquei cuidando das minhas filhas, dando o que eu não tive, com várias atribulações. Na época, quando eu decidi que aquilo dali para mim não fazia mais sentido, eu não preciso provar para as minhas filhas que eu preciso dar uma família para elas. Eu sou a família delas, assim como minha avó foi para mim. Eu não preciso aguentar certo tipo de coisa para poder mostrar para ela um padrão de família. Tem uns que na vida se dá bem. Então eu me vi numa situação que aonde eu vou morar? E quando eu tinha saído lá do meu pai para poder morar com ele, eu tinha minha casa toda mobiliada, minhas coisas tudinho direitinho, fui me desfazendo e a gente construiu uma casa. Construiu não, fui morar na casa dele. E quando eu saí só com o que eu tinha, que era elas. Me vi na rua, querendo saber o que eu iria fazer. Tinha um trabalho, uma situação financeira estável, porque eu tinha estudado para aquilo dali. Só que no meu trabalho eu tive um surto. Tive um desequilíbrio emocional muito grande. Surtei, eles me levaram para a psiquiatria, em Caxias, no Ácido Carmo. E dali já tinha passado mal outras vezes. E a psiquiatra falou assim, essa menina é internação. Essa menina se suicida. Ela já tem um histórico de um passado que não é bacana. Já teve um relacionamento que também deixou um pouco de sequela. Essa menina precisa de um tratamento psiquiátrico. Eu tenho as receitas ainda que eu guardo. Tenho até remédios fechados.
receita carimbada. Fiquei tomando remédio. Passei mal de novo. O hospital me deu licença. Fiquei vários dias em casa. Passei mal de novo. De novo na psiquiatria. Olha, aí entraram em contato com a Vânia. Vânia é a madrinha da minha filha. Ela veio às pressas, porque eu ia pro sanatório. Essa menina vai matar essas filhas dela e vai se matar em seguida. Isso aí, ela tá uma bomba relógio. Ou ela pode vir para trabalhar e cair lá daquela passarela lá. Ela trabalha com remédio. Ela tem acesso a todos os remédios. Para ela pegar esse remédio é pouco. Ela vai morrer. Vai ter que internar. A Vânia interviu e falou aonde eu assino. Eu sei qual é o problema dela. Vocês não vão transferir ela, vou tirar ela daqui agora. Então você leva, porque se ela bater na psiquiatria, essas crianças vão perder a guarda. Se o pai não tiver condições e a avó não tiver estrutura para estar com elas, ela tem pai e mãe vida? Não, tem só uma bisavó, não, ela já é de idade. Então a gente vai ver com quem fica essas crianças. Então, eu fui para casa dela, fiquei um tempo morando lá, fiquei um tempo aqui na minha avó depois. Só que no período que eu estive lá, ela ligou pro meu pai, que eu não tinha contato com ele há 10 anos. Meu pai falou o quê? Aí, a princípio, ficou meio assim. Sério? No outro dia, meu pai já tinha me pego lá onde eu estava, que é em Caxias. Me levou pra cachoeira, na mata. E o Chaguian pegou e falou assim: fica calma. Vamos pra casa. Você não precisa de remédio. E você não tá sozinha. Eu sou o seu pai. Sua família é você e suas filhas. Sua família sou eu. Vai ficar tudo bem. Fizemos umas coisas lá e eu trêmula, o efeito do remédio. E ele falava para mim não tomar. Ou então, indo tomando de pouco, para tipo desintoxicar, né, digamos assim. E ali foi. E todo dia, depois dali, eu ainda na Vânia, dormindo na sala dela, ele ligava. E aí, tá bem? Eu sentia muitas dores na cabeça. Muitas dores. Não sei se é por causa do remédio ou pelo momento que eu tava vivendo. Voltei de novo no médico. O psiquiatra falou: você vai ter que fazer um artesanato. Porque você precisa ocupar a mente. Você já não está no hospital. Sem condições de você voltar a trabalhar, quanto mais em hospital. Então ele falou que eu precisaria fazer um artesanato para distrair a cabeça, pensar em outra coisa, porque eu não tinha condições. Não é que você não vá voltar mais para o hospital, mas você precisa esvaziar a mente e pensar em outras coisas, entendeu? Ver outros horizontes. Eu falei, eu não vou fazer artesanato, eu não tenho paciência para isso. Eu trabalho em CTI, é dopamina, adrenalina, paciente com convulsão e você funcionando. Eu posso estar em qualquer setor, se alguém não conseguir um acesso, chama a Vidal, chama a Gabi. Não, acesso assim só a Gabriela. Então, como é que eu vou fazer uma coisa que eu preciso fazer com calma? Eu falei, você tem que... E era a mesma coisa que o Oxalá tinha falado, você tem que aprender a controlar a sua mente e fazer as coisas tudo no seu tempo. Tudo isso que você está passando vai passar. Você só precisa ter calma. E eu em casa, mexendo no telefone, já tinha conseguido alugar uma casinha para mim.
no meu Facebook, o Bruno, que hoje está comigo, né? Meu esposo, mandou uma mensagem para mim, como é que você tá e tal e tudo mais. E eu passando por toda aquela situação, mas eu não podia dizer que eu era louca, né? Psiquiatra, né? Igual as pessoas falavam. Ele estava em São Paulo, eu no Rio. Ele veio no Rio, quando eu fui comentando, conversando, né? Ficou meio assim, você e tudo mais. Bruno apareceu num momento muito complicado da minha vida. Eu falo que Oxalá que enviou ele, porque quando você tá no fundo do poço, tu acha que tu vai se afundar mais ainda. Então eu numa situação que eu não... Bruno foi o meu primeiro namorado quando eu tinha 15 anos. Mas a gente se conhece desde quando eu tinha 9 e ele tinha 13. A gente sempre se gostou, mas a gente nunca ficou junto. Porque ele é evangélico e eu sempre fui do candomblé. Então famílias não aceitavam, então a gente não podia ficar junto. A gente se gostava, mas cada um na sua. Ele teve a vida dele, eu fiz a minha. Ele veio ao Rio, a gente se viu e dali a gente começou a conversar. Passou-se um tempo, nesse período onde que eu estava com toda essa loucura e sem ter para onde ficar, eu consegui pedir para sair do hospital, porque eu não tinha condições e por mais que eu pegasse licença, eu não queria ficar de licença e pegar a carteirinha de doido e ficar recebendo, porque eu sabia que eu não era maluca. Eu queria voltar a ser quem eu era, não precisava daquilo. Até porque tem muitas pessoas que fazem isso por acomodação, né? Mas não era de mim. A gente se encontrou, passou-se um tempo. Ele ficou indo lá em casa, mesmo sabendo dessas coisas todas. Gabi, você não precisa do remédio. Gabi, você não precisa do remédio. Nesse meio tempo, a gente acabou ficando junto, porque da maneira que eu saí de um relacionamento para o outro, eu não queria de jeito nenhum ninguém na minha vida. Mas a gente foi conversando como amigo. Eu acho que para mim não ficar sozinha, a gente acabou ficando. Quando foi ver, a gente já foi se envolvendo. Mas quando tinha alguém ali comigo, eu me sentia mais segura para não fazer alguma besteira. Porque eu sentia medo. Então, eu saí do trabalho. Eu andando no meio da rua, eu falei assim, eu vou sair do trabalho. Meu pai começou a fazer as coisas e meu pai falou assim, olha, vai ter que tomar obrigação. Mas deixa isso para mais à frente, nas suas férias, não precisa ser agora não. Até porque minhas coisas todas tinham sido despachadas, já não tinha mais nada. A única coisa que eu tinha do meu santo era a minha conta, que eu sempre guardei. Do restante não tinha mais nada, mais nada. E o Bruno, sendo do candomblé, da igreja, falou, cuida das suas coisas, o que precisar de ajuda, eu tô aqui para você. Então, eu falei assim, vou procurar uma pessoa para fazer as lembranças da minha obrigação. E a psiquiatra pedindo para me fazer um artesanato e eu tentando descobrir o que eu conseguia fazer. Quando eu decidi sair do trabalho, pedir demissão, eu pedi demissão depois que eu falei com as pessoas. O pessoal falou assim, desculpa a expressão, você já está na pior, já está na merda, você ainda já vai pedir demissão do seu trabalho para você passar fome? Você não tem nem onde ficar. Falei, olha, eu não tenho dinheiro para poder fazer as coisas pro meu santo. Por mais que as pessoas me ajudem, eu já estou numa situação pior. O meu santo não está me deixando pior. E eu sei que ele vai me dar equilíbrio para as coisas melhorarem. Mas eu quero as minhas coisas de volta. Se hoje eu não tenho mais as minhas coisas do meu santo, foi porque lá atrás eu abandonei tudo. Eu não tenho medo de jogar tudo pro alto, o meu trabalho, para pegar o dinheiro e comprar as coisas. Porque até então, naquele momento lá que eu pedi para sair do hospital, eu não tinha nem cama, não tinha geladeira, não tinha fogão, eu não tinha nada. Como é que eu ia montar uma casa para minhas filhas?
eu não tinha nada. Eu ganhei uma geladeira, eu tinha um fogão que apareceu depois. Eu ia pegando minhas filhas, só tinha casa. A minha avó ia lá, levou umas cobertas, porque só tinha 2 lençol. Forrava uma para elas deitar e a gente se cobria com outra. Morava de frente numa vila, de frente pro tráfico, com os caras armados. Eu falei, isso não é para mim. Eu tenho uns 7 anos de casa. Se eu pedir demissão, eu vou pegar um dinheiro. Se eu não conseguir comprar um canto, eu vou conseguir mobiliar uma casa para alugar. Vender alguma coisa na rua, bala, alguma coisa, ou de menos. Mas eu vou ter pelo menos um dinheiro. E depois a gente vê, com experiência a gente consegue. Mas eu já tinha pedido demissão, saí, já estava um pouco com a cabeça mais equilibrada. E fui buscar um profissional para poder ver a questão da lembrancinha da minha obrigação. Aí eu falei para ela que eu queria uns milhos, que ele tinha uma representatividade para mim no candomblé. Ela pegou, dá R$45, mas é para macumba. Jogou o dinheiro e falou assim, toma aqui. Eu não faço lembrança para Satanás, eu não faço lembrança para o diabo. Eu falei, mas isso é uns biscuit de milho. Você não faz biscuit? Não, mas a sua etiqueta está dizendo que é para macumba. Eu não vou te vender um produto que é para candomblé. Botar minha mão do que eu estou fazendo para o Satanás. Respirei fundo. Aquilo era artesanato. Fiquei pensativa, falei, eu queria eu mesmo fazer. Fui dormir. Aí, dormindo, tive um sonho. Uma menina desse tamanho, igual eu quando era criança andando no meio da rua. Mais ou menos uma idade de uma criança de 5, 6 anos. Eu estava no meio de uma plantação de milho bonita, aqueles milho verde. As folhas verdinhas, aquele milho amarelo que brilhava, chegava a doer os olhos. Aí eu estava no meio daquele milharal, como se tivesse essa parte aqui sem o milho. Um homem, eu não conseguia visualizar o rosto dele, ele estava com um chapéu assim, mas ele estava com a cara de brabo. Tipo assim, quando a criança faz alguma coisa e o pai chama atenção. Um menino que beirava praticamente a mesma idade, o menino pegava e perguntava assim para mim, quem é você? Aí eu para ele, sou a Gabriela. Aí aquele homem falava, você esqueceu quem é você? Aí eu sou Gabriela Vidal Chaves. Aí o menino ria. Quem é você? Aí eu, Gabriela. Aí esse homem, eu vou te perguntar só mais uma vez. Qual o seu nome? Quem é você? Aí eu sou Gabriela, esse é meu nome. Aí esse homem virou, aí o menino virou para ele, olhou para si e falou, ela não se lembra mais quem é ela. Ela esqueceu. Aí esse homem virou para mim e falou assim, você esqueceu quem é você. Quando você lembrar de quem é você, qual o seu nome e quem você é, as coisas vão voltar a prosperar na sua vida. Você se perdeu, porque você esqueceu quem é você. Você deixou com quem esquecesse do seu nome. Você se perdeu. Vou perguntar de novo, quem é você? Aí eu, sou Gabriela Vidal Chaves. Aí ele, lembra quem é você? Aí eu acordei chorando, mas eu chorava muito, porque eu não entendia, mas aquelas palavras me deixou muito triste, muito triste. Passou-se um tempo, digamos assim, uns 2 meses, eu ainda estava nessa situação. Eu e o Bruno decidimos ficar juntos, né? Porque estávamos morando juntos em tão pouco tempo, uma coisa assim tão rápida, né? Quando a gente foi ver, a gente já estava, era mais uma companhia do que um relacionamento.
Hoje em dia, ele representa muita coisa para mim na minha vida. Eu falei assim, então eu vou fazer o artesanato. Mas o que eu vou fazer? Já entrou na minha ideia de fazer o artesanato, porque a moça não queria fazer, eu já fiquei contrariada. E eu não gosto de ser contrariada. Então aquilo dali já despertou já tipo uma competição comigo mesmo. Do intervalo, digamos assim, do sonho de quem é você para esse outro sonho, foi em torno de uns 2 meses para 3 meses. Lá onde eu morava, tinha um quarto das minhas filhas e tinha a piscina de plástico, né? Aí ali naquela piscina de plástico, eu olhei assim, eu tô vendo uns negócios com espuma. Jogaram sabão ali dentro. Aí eu olhava de novo. Falei, vou dar a volta, tô ficando doida. Mas eu pensando que eu tava acordada, mas eu tava sonhando. E tinha muito sabonete naquela piscina e muita espuma. Eu falei, gente, as crianças jogou sabonete aqui. Mas quando eu olhava para aquela água, o sabonete ele tinha formas voltadas para os orixás. E eu passei 10 anos renegando meu santo, digamos assim, né? Sem fazer nada, sem cuidar, sem nada. Então isso é uma forma de renegar, digamos. Eu falei, sabonete, olha só que interessante, igual o santo. Aí aquele no ouvido. Você não tem que desvaziar a mente? Por que você não faz uma coisa que ninguém nunca fez? Falei, sabonete de santo? Falei, isso aí não vai dar certo. Só vai saber se você fizer. E muita gente vai gostar. Aí eu comentei com o Bruno. O Bruno pegou e falou assim, Gabriela, isso não vai dar certo. Como é que tu vai fazer isso? Falei, eu não sei, eu só sei que eu vou fazer sabonete voltado pro santo. Aí ele, Falei, mas como? Falei, não sei. Daí, Ibeje, que é o herê do meu santo, que é aquele que aparece no meu sonho, nos ensinou como que nós iríamos começar a fazer as peças para desenvolver o molde e criar. Quando a gente estava nesse percurso de alimentar ideias na cabeça de como que seria essa criação, eu falei para ele, eu lembrei. Aí ele, que foi? Eu falei, eu já sei. Ele, que foi? Eu falei, eu já sei. O sonho. Aí ele, o que é o sonho? A menina. Que menina? A menina no milharal. Não era a Manuela. A menina no milharal sou eu. Aí ele, que sonho? Falei, lembra que eu te falei? A menina no milharal. Falei, agora eu consigo vir de frente, né, e ver a menina. O menino é o mesmo menino que me explicou o negócio do sabonete. E o herê já começava a alimentar na cabeça dele como que ia desenvolver. É o menino do sonho. Ele era Oxóssi, milharal, Odé, Abadô. É o nome do meu santo. O caçador de milho, o caçador da prosperidade. A menina do milharal sou eu. A menina do milharal sou eu. Falei, era isso. Ele queria saber quem eu era. Eu renasci para uma nova vida. Só que eu esqueci. Eu sou Odé Abadô. Eu sou filha dele. A menina do milharal sou eu. Aí ele... Aí tá bom. E logo depois essa ideia já foi alimentando na dele. Aí ele, então peraí. Então vamos fazer assim. Aí eu falei assim, mas será que vai dar? Aí ele já vinha, não. Agora eu já sei como é que eu vou fazer. Então a gente fez o primeiro, que foi o Ibi. A gente tentou fazer um molde de Ofá, não deu muito certo, mas o primeiro mesmo foi o Ibi de Oxalá. Então, a partir daí, a gente fez botou na internet, teve uma repercussão e dali outras pessoas queriam outros. Eu já não conseguia pensar mais em nada, porque eu fiquei encantada. Falei, caraca, a gente conseguiu fazer um. E dali a gente foi se aprimorando, foi vendo que a gente não fez curso, né?
não fez nada. A gente viu algumas coisas de essência ou sabonete assim na internet, mas o desenvolvimento surgiu devido a toda essa bênção ancestral, porque você criar uma coisa assim, do nada, é até sem palavras, porque nós ficamos assim, surpresos até com o resultado que foi da peça. E a gente só tinha um molde. Aí eu postamos uma foto. De um a gente teve uma encomenda de 500 ibi. 500. Na época eu vendia R$3,50. E eu já tinha saído do trabalho, né? Aí eu falei, olha, isso dá dinheiro, isso dá dinheiro. E na postagem desses 500, as pessoas já pediram outros. Você faz isso? Você faz esse daqui? Aí eu falei para ele, olha, já dá para a gente trabalhar com isso. Então, o artesanato, ele surgiu devido à intolerância. Claro, devido a essa bênção ancestral que eu recebi. Mas, como eu não gosto de ser contrariada, eu falei não. Porque eu decidi que eu iria fazer o artesanato como uma terapia, que eu iria desvaziar minha mente e iria começar a fazer. E dali não parou mais. Os pedidos multiplicaram, triplicaram. E quando a gente decidiu fazer uma página, ele falou, qual o nome? Eu falei, vamos botar metamorfose, porque é transformação, né? A pessoa estava louca, aí teve essa transformação. Ai, metamorfose vai ficar estranho. Aí ele, podia ser um nome que combinasse com você. Ai, nossa. Falei, gente, com tanta coisa, como é que eu vou botar um nome que combina comigo? Não tem nada que combina comigo. Eu queria um nome que as pessoas que pegassem, mas eu queria um nome que identificasse, que eu falasse assim, eu sentia que era comigo. Eu queria um nome que desse emoção. Aí ele, ai, Gabriela, você já está pedindo demais. Eu queria um nome que toda vez que eu lembrasse ou ouvisse, tocasse dentro de mim, dormir. Quando eu acordei, eu falei para ele assim, já sei o nome. É ele que foi, Menina do Milharal. Aí ele começou a rir. Isso não vai pegar, né, Gabriela? Por que Menina do Milharal? Porque toda vez que eu ouvisse esse nome, eu nunca mais ia esquecer do meu santo. Seria uma referência para nunca mais eu me perder. Aí ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, como é artesanato, é confecção, por que você não bota ateliê? Eu falei, ah, não, ateliê a Menina do Milharal, porque a Gabriela não vai se perder mais. Mas esse nome vai pegar? Vai. Esse nome vai pegar porque eu vou fazer pegar. Porque toda vez que eu chegasse em algum lugar e as pessoas perguntassem, quem é você? Eu sou a Menina do Milharal. Mas e a Gabriela? Esqueceu? Eu sou a Menina do Milharal, Gabriela Vidal. Quando a gente tomou toda essa proporção, toda essa repercussão, e oficialmente, né, se tornou o ateliê a Menina do Milharal, eu comecei a trabalhar aqui na sala da minha avó com câncer em fase terminal, os pedidos aumentando, os convites aumentando. E a minha avó falou assim pra mim, Gabi, grava um vídeo, porque vai chegar um dia, que você sabe, né? Eu posso ser que eu não esteja mais aqui, mas a sua história, seu livro, que é muita coisa, né? Todo mundo vai conhecer. E possa ser que eu não esteja mais aqui, mas eu quero contribuir. Você grava? Eu falei, gravo. E minha sobrinha trabalhando comigo, tinha hora que ela passava mal. Depois ela foi piorando, o quadro foi piorando. E se eu recusasse os convites que tinha, de repente eu não teria outra oportunidade. Falei com a minha tia, se ela podia vir para cá. Minha tia ficou morando aqui. Eu já não conseguia dar tanto suporte para ela do que no início, porque
precisava, porque de certa forma eu já estava envolvida com artesanato, com pedidos do Brasil afora, e eu não podia deixar de atender, e até porque a gente precisava se manter. Minha avó, ela me ajudou com a construção da obra, lá da fábrica, que ela falou: olha, aqui dentro você faz uma bagunça danada, eu quero que você faça seu espaço, sua fábrica, seu ateliê lá atrás. E não deixa ninguém tirar esse sonho de você, que foi Oxalá que te deu. Oxalá te deixou boa. Eu vi como é que você estava. Então não para. Continua. Então minha avó foi muito importante. Desde o início, que foi a minha criação, foi ela que tornou a menina do Milharal, né? A Gabriela Vidal, forte, que é hoje. Minha avó faleceu tem uns dias e eu recebi um telefonema seguinte: Gabriela, sua avó agora é um ancestral. Minha avó fez uma roupa para mim que eu saí em destaque em 7 jornais. Eu consegui uma oportunidade com a Secretaria de Cultura, com o Bruno Nunes, onde as pessoas começaram a conhecer a menina do Milharal, graças à oportunidade que a prefeitura me deu. Então minha avó falou assim: eu vou fazer sua roupa. Minha avó, doente, com dor, pediu minha tia para ir para a máquina e ela fez a minha roupa. E essa roupa que eu apareço nos jornais. E nesse telefonema falou: sua avó é um ancestral. De todas as pessoas, a que torcia mais por você é ela. Você vai parar ou você vai continuar, menina? Aí eu falei: eu vou continuar. Ela: então, porque nós precisamos da menina do Milharal. Dia 17 de dezembro, minha avó ainda estava viva. Eu estava sozinha em casa, fiz um curso de afroempreendedorismo pela Reafro. Tive como base grandes mentores, grandes profissionais que me capacitaram para aprender a falar. Porque eu falava assim: trabalho com sabonete de orixá. Então, eles conseguiram essa oportunidade com a Virando Onda. Chorava muito no começo, porque eles queriam saber da minha história, mas eu não sabia passar a minha história sem me comover. Então, a força que eu não tive de família e de parente, eu tive de mais de 30 colegas online que nunca me viram na minha vida. Vai, Gabi, me orientando. Faz isso, estuda, ocupa a mente estudando. Alex, minha mentora Daniela, me moldou e de todas as formas, sempre dizendo: eu quero que você seja você, não perde sua essência. Como é que eu vou falar? Eu nunca dei uma entrevista. Você vai contar a sua história. Você vai falar o que o seu trabalho representa. Falei: o trabalho representa o meu resgate, minha ancestralidade, minha conectividade. Então, apresenta para mim. Eu sou Gabriela Vidal, a menina do Milharal. Trabalho com sabonetes artesanais voltados para a cultura de matriz africana, onde através dos aromas da ancestralidade eternizamos momentos. Ela: é isso, você falou tudo, você está pronta. Participei de uma seleção com várias pessoas do Brasil. Eu vou representar o Brasil em Miami, na feira internacional que vai acontecer, na FEAFRO. Algumas pessoas sabiam que eu estava concorrendo, mas os meus colegas de turma desse curso de afroempreendedorismo, quando falou meu nome, eles já estavam eufóricos. Eu sabia, Gabi, eu sabia. Eu falei: nossa, você
fala do seu artesanato com coração, com emoção. Você não vende sabonete, você vende uma história, uma representatividade. E eu dei uma palestra onde eu falava da representatividade de cada santo. É isso que a gente quer. Pessoas que falam com o coração. Então, eu vou falar uma frase que eu cito nas minhas publicações, em tudo. A resposta da minha vida sempre foi Oxaguian. Porque a minha família é orixá. A gente não deve julgar a história do outro sem conhecer. Então eu sou muito grata a todas as pessoas que colaboraram comigo para isso aqui, estar aqui junto. Mas principalmente meus santos. E muita gratidão eu tenho ao Oxalá. E eu quero dizer muito obrigado por estar pondo para fora um pouquinho de mim. E que sei que eu vou deixar uma sementinha, como diz a Mara. Eu já sei, tua resposta é o poema e a canção. Mas o que é que tem jeito de mulher e se faz com a cabeça e também com o coração? Eu já sei, tua resposta é o poema e a canção. Eu já sei, tua resposta é o poema e a canção. Eu já sei, tua resposta é o poema e a canção. Eu já sei, tua resposta é o poema e a canção.